Primeira Guerra Mundial. Nesta aula, abordaremos o golpe de Agadir e a conquista da Líbia, o nacionalismo exacerbado e a formação de alianças, e também o tabuleiro geral da Primeira Grande Guerra. Muitos foram os fatores que levaram o mundo a se desentender tanto no início do século XX. As rivalidades imperialistas estavam a todo vapor. Na última década do século XIX, a paz foi assegurada graças aos esforços do chanceler alemão Otto von Bismarck, o qual tentou estabelecer uma ordem internacional favorável ao Império Alemão. Com essa finalidade, evitou o confronto com a Grã-Bretanha, mantendo a neutralidade britânica na porção continental da Europa. Mas com a França, as dificuldades eram bem maiores, tendo em vista o ressentimento dos franceses após a derrota na Guerra Franco-Prussiana. E o incidente que ficou conhecido como o golpe de Agadir quase desencadeou uma guerra franco-alemã, o que provavelmente anteciparia a Grande Guerra em 3 anos. A guerra não estourou graças aos esforços diplomáticos que culminaram num acordo no qual a Alemanha admitia que Marrocos seria um protetorado francês e, em troca, a França concedeu à Alemanha colônias na África Equatorial, vantagens que garantiriam à Alemanha o começo do seu império colonial naquela região, a qual não se abria para o Mediterrâneo. A Espanha também ficou com uma parte do Marrocos e a Itália ficou com caminho livre para a conquista da Líbia. Todavia, a Líbia estava sob o controle do Império Otomano. A conquista da Líbia, portanto, em 1912, foi considerada um ataque ao Império Otomano. O golpe de Agadir e a conquista da Líbia pela Itália foram sinais de alarme, consolidando a Tríplice Entente, acelerando a corrida armamentista e exacerbando o nacionalismo e o militarismo revanchista. As ideologias nacionalistas exaltavam as qualidades do Estado-nação, bem como a ideia de superioridade em relação aos demais povos. De um lado, estavam britânicos e franceses acreditando numa suposta capacidade civilizadora do mundo. Do outro, os alemães sonhando com uma grande Alemanha, movidos pelo pan-germanismo, ideologia que tinha a pretensão de anexar os povos germânicos espalhados pela Europa Central, holandeses, dinamarqueses de língua alemã, austríacos, entre outros. Os russos apostavam no pan-eslavismo, pretendendo a unificação dos povos eslavos dispersos pela Europa Oriental e pelos territórios do Império Austro-Húngaro, sérvios, eslovacos, poloneses, tchecos, etc. E havia ainda o pan-eslavismo sérvio, que pretendia agrupar os eslavos do sul da Europa, eslovacos, croatas, búlgaros, etc. Na Conferência de Berlim, que terminou em 1885, Bismarck renunciou a maiores ambições coloniais para não provocar britânicos e franceses. A maneira como o chanceler alemão conduzia a política externa do Império Alemão ficou conhecida como Sistema Bismarck, o qual entrou em colapso após sua renúncia em 1890. O imperador Guilherme II rejeitou a política de Bismarck e lançou a Alemanha em uma política de expansão territorial. No final do século XIX e início do século XX, as potências europeias estavam divididas em 2 blocos rivais: a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro
e Itália, e a Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. Tendo sua duração de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial teve o seu estopim num evento, um incidente, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. A decorrência disso foi que o governo austro-húngaro declarou guerra aos sérvios. Os alemães, solidário aos austríacos, declararam guerra à Rússia e à França. O plano alemão, conhecido como Plano Schlieffen, era derrotar rapidamente a França, antes que a Rússia pudesse mobilizar suas forças, evitando assim lutar em duas frentes de batalha. Mas, para alcançar o território francês, invadiram a Bélgica, a qual havia se declarado neutra no conflito. Alegando a quebra da neutralidade belga, os britânicos declararam guerra à Alemanha. Em 1915, a Itália mudou de lado, seduzida por promessas da Grã-Bretanha. O conflito generalizou-se ainda mais quando o Império Turco-Otomano declarou guerra aos seus antigos inimigos russos. O nacionalismo exacerbado e a crença de que o conflito era inevitável e seria curto mobilizou amplos setores sociais da população de cada país a favor do conflito. Observa-se, portanto, uma tensa conjuntura política com disputa pela hegemonia política agravada pelas ideologias nacionalistas e pelo militarismo, levando a um conflito bélico generalizado, sem precedentes na história. Foi uma guerra de trincheiras ou guerra de posição, e o cotidiano dos soldados era terrivelmente assustador e insalubre, configurando um dos episódios mais terríveis da história. Tendo por causa o nacionalismo, o desejo de unificação nacional, a afirmação de identidade, a resistência contra poderes estrangeiros, a busca de prestígio internacional e a competição entre as nações europeias, teve como consequência um saldo de milhões de mortos e alterou a ordem política e econômica vigente. As rivalidades imperialistas, a partir da segunda metade do século XIX, criaram tensões internacionais cada vez mais turbulentas e radicais. A política externa do chanceler alemão Otto von Bismarck foi fundamental para apaziguar os impasses na última década do século XIX. O golpe de Agadir, a conquista da Líbia, o nacionalismo exacerbado, o militarismo revanchista são alguns dos fatores que criaram as condições para que a Primeira Grande Guerra acontecesse. O conflito bélico internacional parecia à época inevitável e alianças foram levadas a efeito. A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente repartiram as potências em polos antagônicos bem definidos. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi apenas o estopim da Guerra de Trincheiras, a Guerra de Posições, a Primeira Guerra Mundial. Até a próxima aula.